Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? E aí, queridão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo legal? Uhum. Tá? Então tá bom. Isso é o mais importante. Bom dia pra você. Bom dia, Paula. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo jóia? Tô esperando o pessoal entrando. Yasmin, bom dia. O Ian vai entrando. Bonitinha a cachorrinha. Levinho. Ela tá te acompanhando aí, querido? Uhum. Muito bom. Tô com fome. Bom, Nicole também está entrando. Nesse comecinho eu deixo os microfones abertos. E aí, Nicole, Maria Clara, muito bom dia. Mary Claire. Bom dia. Ian está entrando também. Bom dia, meus caros, meus queridos alunos. Como vocês estão? Estou bem. Tá bem, parece que vocês estão meio com sono. A Bela também está entrando. Juan está entrando. Muito bom dia, Juan. Olha o Ian. Olha o estilão. Olha o cabelão, que da hora. E aí, querido, como é que você tá? Tudo bem? Tudo? Tá com cara de sono? Muito. Eita. Juan, Uma boa tem notícia câmera aí para eu poder te ver e dar um alôzinho? Professor, eu tenho uma boa notícia. Oi? Eu tenho uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? O meu PC for rodar Fortnite agora só preciso trocar a placa de vídeo. Mas ele tá bom agora? Tá chique? Vai trocar a placa de vídeo agora e aí ele vai rodar. Entendi, muito bem. Júlia, bom dia, tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo bem. Tudo jóia? Tô com saudade de vocês. Juan, olha aí a Bruna. Bruna, tudo bem? Como é que você tá? Tô Bom bem, dia, você? tudo bem? Bom dia. Leonardo, olha o estilo desse garoto, ó, cabelo aprumadinho, hein? Ah, mexe. Menino tá que tá. Tá bonitão. E aí, beleza, querido? Como é que tá? Tá bem. Laís está entrando, Isadora. Só dá mais uns minutinhos para o pessoal terminar de entrar e já iremos começar aqui a nossa aula, pessoal. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom? Por que que tá ruim? Por que que tá ruim, gente? Não pode tá ruim, tem que tá bom, ué. Luiz está entrando, Júlia também. Ó, a primeira coisa só que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Eu quero pedir desculpas aí pela confusão de ontem, tá? Ontem acabou uma confusão aí, né, da Live Class. Estava agendado no horário errado, no dia errado, tá? Eu peço desculpa para vocês, todos os pais responsáveis que estavam lá também, que ajudaram vocês a se conectar aí, tá certo? Quero me desculpar, foi uma pequena confusão, porque as nossas aulas de história elas são sempre às terças, né? Às segundas nós temos as aulas de geografia. E aí, Mi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Joia ou não? tudo jóia? Firme que nem prego na areia? Oi, gente. Tio, não vou ligar a câmera por um motivo. Olha a minha Não, câmera. tudo bem. Tudo bem, sem problema. Mas bom dia. O pessoal tá entrando. Bom dia, Luiz. Bom dia. Microfone do youtuber. O Enzo também, bom dia. Parece aqueles narradores de futebol, né? Parece o Galvão Bueno quando tá narrando a final da Copa. Muito estilo, né? Estilo é para quem tem, né, gente? Estilo é para quem tem, né? A Miguel coisa que está mais me entrando irrita, também, o Lucas. Estou dando um ok aqui para galera. Ô, professor, Pode a coisa falar. que, se eu sair da live é porque eu tô espirrando muito. Essas lives tá difícil de eu ficar, que eu tenho que ficar saindo toda hora pra ficar. Aí depois eu vejo gravada qualquer coisa. Certo, mas tem que ficar aí. Tem que ficar com a gente para vocês Professor. poderem prestar a coisa que atenção na matéria. Vamos lá, quem que fala, tá falando? A Júlia? é o Luiz. É o Luiz. Ah, o Luiz agora. Vai lá, Luiz. A coisa que eu mais tenho raiva nessa live não é da live, é do meu celular. Eu tô no meio da live e começa a me ligar. Alguém do nada. Começa a me ligar. E a live fica sem som. E aí Não, começa a tocar. deixa a pessoa ligando para você. Agora é hora de você se concentrar na live aqui. Agora Aí eu desligo. Ah, Aí toca a minha música. A música que eu programei pra tocar, que é meio legal. muito bem, muito bem. E vocês, gente, como é que estão? Tudo certo? Deu certo ontem a aula de geografia, pessoal? E... Geografia? Só que eu não vi aquele vídeo de 1 hora, não.
Você não viu? Como assim, cara? É a aula. A gente dedicou 1 hora para explicar toda a matéria e você não viu? Como assim, velho? Eu também não. Gente, vocês precisam assistir, cara. Eu dediquei aqui, dei um sangue para gravar uma baita de uma aula. Eu vi, mas até 34 minutos. Que isso, cara? Que isso? Eu Lembra, nem gente? olhei. Tem 2 Inteira. aulas por semana. Quando a gente está em sala de aula, a gente tem muito mais do que isso de tempo, viu? Ô, Ô, professor, professor, eu nem olhei. Eu vi até 59 minutos. eu bom. vi todos os slides, eu fiz certinho os negócios, né? Ó, mas vou te falar, sem a explicação, vocês não vão entender. Então, ó, vou voltar a dizer para eu vi vocês. inteira. É para sentar, Ô tio, dedica demorou, uma mas eu horinha. ouvi tudo. Dedica 1 horinha, assiste, porque vale a pena. Tá tudo muito bem explicadinho, tudo muito bem falado ali, porque se vocês não assistirem, se vocês não acompanharem, vocês não vão entender depois. Eu vi inteira. Muito bem. Então, quem viu inteira, muito bem. Quem viu pela metade, pessoal, volta lá, assiste, tá? Faz as E atividades. quem não viu nem um pouco? Ficou realmente um pouco longo, porque são 2 vídeos, né? Um que eu faço a correção da tarefa da semana anterior, então eu fui fazendo a correção por tintim para vocês, para ficar claro, tá bom? E a outra que é a videoaula. Tem que assistir, pessoal, não pode que é bom, deixar de professor? assistir. Tá? Se não assistir, aí depois vocês vão ficar para trás, vocês não vão compreender a matéria. E eu ainda trouxe o Carlinhos também, para bater um papo comigo. Ela ficou um pouco longa, mas ela tá dialogada, tá conversada, tá bacana, viu? Então aproveitem, vão lá. O bom é que o Carlinhos fica se elogiando, demora umas meia hora, só se elogiando. Então, aí você pode pular essa parte. Se enjoar, você pula essa parte depois. Não é legal. A gente assiste só essa parte. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje? Todos preparados, sim ou não? Então vamos dar licença para vocês. Vou mutá-los aqui, tá certo? Não faz isso. Não. Vou mutá-los a partir de agora. Não tem como para a gente poder avançar. Quem tiver dúvidas, escreva-as pelo chat, beleza? Dá para escrever pelo chat, o Paco também está entrando. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa avançar na discussão aqui, na apresentação que nós estamos fazendo justamente a respeito das questões da história que nós estamos estudando, beleza? Vocês lembram que a gente está estudando em história, pessoal? Tem que balançar a cabeça assim, ó, balança aí, para dizer que lembra, hein? Isso, muito bem. Lembra assim. Tem que lembrar, senão o tio Brunão vai ficar chateado com vocês, de vocês justamente não lembrarem, hein, pessoal? Porque vocês têm que lembrar o que nós estamos estudando em história. Então, vamos lá. Sem mais delongas, avançando. Lembrando que assim que terminar essa live, então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Assim que terminar esta live, já estará lá para vocês, tá bom? Estará lá todo o conteúdo disponível. Levinho está perguntando a página. Fica tranquilo, Levinho, já vou mostrar para vocês a página. Nós vamos seguir da página 26 até a página 28 hoje, para que a gente possa finalizar a nossa discussão, o nosso debate sobre a Mesopotâmia. Só 2 informações antes muito importantes, pessoal. Primeira delas, é fundamental que vocês vejam os slides, é fundamental que vocês acompanhem as videoaulas, para que vocês possam justamente compreender melhor o tema, tá certo? Assim como é fundamental que vocês leiam a apostila e façam as atividades. Lá na plataforma, no dia de hoje, vocês vão perceber que, por enquanto, tem o link da live e logo embaixo tem o link da atividade. Então, o link da atividade já está lá. Terminando a aula, se você já quiser ir lá e fazer a atividade, faça a atividade. Antes de fazer a atividade, leia a apostila para você poder aprofundar os seus conhecimentos. Beleza? Então, isso é importante, isso é fundamental. Tá bom? Outra coisa importante também que eu quero destacar aqui para vocês, galera. Assim que depois terminar a live, demora um tempinho para eu poder carregá-la no YouTube, para depois deixá-la dentro da nossa aula para vocês assistirem. Então, quem quiser depois rever a live, ou seja, rever a nossa live class, assista depois do almoço, tá bom? Porque demora um pouquinho até o vídeo carregar no YouTube e eu conseguir inseri-lo na apresentação, tudo bem? Deixa eu só checar aqui o chat, que está chegando algumas perguntas. Tio, eu já fiz a tarefa. Tá, muito bem, Pamela. Parabéns por ter feito a tarefa. O Enzo, professor, eu assisti o filme O Príncipe do Egito, que eu ainda não tinha assistido, como eu falei na aula anterior. Gostou, Enzo? Espero que você tenha curtido. Se gostou, depois manda um recadinho aqui no chat, tá bom? Eu deixei os microfones desmutados, então os microfones mutados, então vocês não podem interagir, porque na última vez eu fui falando, vocês acabaram falando muito em cima e aí atrapalha o raciocínio.
a gente não consegue avançar, beleza? Mas vamos prestar atenção no seguinte aqui, galera. Vamos continuar falando sobre o nosso tema, que é justamente a antiguidade, os povos e suas construções ao longo dos espaços e de tempos diversos, tá bom? Nós estamos falando justamente dos caminhos aí para o Oriente, falando a respeito da civilização mesopotâmica, tá certo? Vamos aqui, então, avançando. Primeiro, vocês vão perceber, quando vocês forem abrir a apresentação, tá aqui, ó, já, que eu fiz o vídeo da correção das tarefas anteriores, tá bom? Então, assim que depois terminar as aulas, para você poder corrigir aquilo que eu já passei como atividade, que já foi passado para vocês, que já foi explicado, acessem, então, a apresentação. Vejam o videozinho, esse está bem rapidinho, tá? Vocês vão ver que é 6, 7 minutinhos, coisa rápida. Eu já fiz o vídeo justamente mostrando a página da apostila e digitando e fazendo junto com vocês a atividade, tá certo? Vocês vão perceber que depois desse slide, o próximo é onde vai ficar a live class depois do almoço, assim que eu terminar de carregar ela. Joia? E agora nós vamos avançar justamente na aula de hoje e a gente vai primeiro relembrar rapidinho o que nós já estudamos, tá? Então eu trouxe aqui a figurinha que remete a relembrarmos o conteúdo e a segunda que mostra justamente aonde estava concentrado originalmente, inicialmente, parte substancial da civilização mesopotâmica, sobretudo os sumérios, que é o primeiro povo que ocupou essa região da Mesopotâmia, que nós estamos estudando agora, tá? Deixa eu só ver o chat que tem mais gente escrevendo. O do Príncipe, professor, quantos inscritos você tem no YouTube? Cara, não sei quantos inscritos eu tenho no YouTube. Deve ter uns 80 e alguma coisa. Professor, eu tenho outra aula depois. Que hora que acaba a sua? A nossa live class vai até às 11h15, tá, pessoal? Então, começamos agora às 10h30, vamos até às 11h15, então fiquem tranquilos. Professor, eu estou com a minha cara nova. Vocês só figura, né, Rafa? Eita lasqueira, hein? Mas vamos que vamos, então. Bom, seguinte, relembrando, então, rapidinho o que nós já aprendemos, que é para vocês fixarem bem e não fugir da cabeça, não escapar, beleza? Então, primeira coisa, nós estamos estudando as civilizações antigas que se formaram às margens dos principais rios. Então, nós estamos falando do rio Nilo, do rio Tigre, do rio Eufrates, do rio Jordão. São as civilizações, portanto, egípcia, do Egito Antigo, a civilização mesopotâmica, que nós começamos a assistir na última aula, além das civilizações fenícia, hebraica e persa, tá? Todas essas civilizações, como eu já disse na última aula, elas pertencem àquilo que nós chamamos, e que ficou conhecido depois como a crescente fértil, e que tinha justamente esse nome, remetia justamente a isso, por serem civilizações que se desenvolveram às margens desses principais rios. Essas sociedades eram também conhecidas como sociedades hidráulicas. Eu tenho repetido isso para vocês fixarem o conteúdo, beleza, galera? Na última aula, nós começamos a estudar, a Yasmin está tentando entrar aqui, deixa eu admitir ela, nós começamos a estudar sobre a civilização mesopotâmica. O que nós identificamos até agora sobre essa civilização mesopotâmica? Primeiro, nós vimos que ela sempre foi marcada principalmente por conflitos, devido à sua importância econômica, devido à sua diversidade étnica, religiosa e cultural. Ou seja, era uma civilização bem diversa, composta por diversos povos, e, portanto, o conflito ali pelo domínio naquele local, ele sempre foi muito intenso. Que local é esse? Vamos lembrar que a civilização mesopotâmica ela está localizada entre os rios Tigre e o rio Eufrates, portanto, na região que hoje ali nós conhecemos, parte dela como Oriente Médio, beleza? Vocês vão ver que em determinado momento da aula eu preparei um negócio bacana e a gente vai no Google Maps para eu mostrar para vocês um lugar lá, um lugar legal lá que tem a ver com o que a gente está estudando hoje, tá? Bom, outra coisa importante, nós começamos a estudar os diferentes povos, porque essa civilização, ela nunca foi única, assim, vamos dizer assim, quadradinha, bonitinha e tal. Ela foi sendo formada ao longo do tempo, ao longo da história, por diferentes povos que entraram em conflito, que entraram em guerra e que foram dominando aquela parte do território, tá? Nós começamos estudando, sobretudo, pelos sumérios, tá? E a gente viu na última aula sobre os sumérios, falamos da arquitetura dos sumérios e tudo mais. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu, basicamente, deixa eu só admitir o Fábio aqui, a gente percebeu, inicialmente, que, do ponto de vista da organização política e social, ela era muito parecida com a civilização do Egito Antigo. A civilização do Egito Antigo era concentrada, por exemplo, no poder dos faraós. A civilização mesopotâmica vai ser concentrada no poder dos reis e diferentes imperadores, também chamados de patesia, certo? Outra coisa, na base da pirâmide social, nós vimos na última aula, que era composta por escravos e camponeses, basicamente, e a gente viu também que as cidades sumérias elas eram cidades-estado, ou seja, elas tinham a sua própria autonomia política, a sua capacidade de se auto-organizar, e a atividade comercial ela acabava sendo muito intensa na região,
porque ela era uma rota privilegiada do comércio devido à sua posição estratégica ali no Oriente Médio. E a gente viu também a respeito dos templos que foram construídos e que ficaram como principal marca da arquitetura daquela civilização, que é os chamados zigurates. Beleza? Então, acho que está claro, está tranquilo até aqui. Deixa eu só ver, porque temos mais perguntas no chat. Professor, você é mais famoso do que eu no YouTube. Eu tenho 36 inscritos. Ai, meu Deus. Eu não aguento vocês. Professor, você pode explicar sobre o Egito Antigo e os outros? Porque eu não li. Enzo, se você não leu sobre o Egito Antigo, volta nas nossas videoaulas das semanas anteriores. Estão todas na plataforma, tá? Eu não posso ficar retomando esse assunto, porque está tudo explicado lá, está todos os slides disponíveis para que você possa estudar, tá bom? Nós precisamos avançar. Vamos que vamos, então. Vimos sobre isso na última aula, Mesopotâmia, continuando hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da Mesopotâmia, a partir principalmente de mais um povo, que eram os Amoritas, tá certo? Que depois vão ficar conhecidos como os Babilônicos, que era um povo que ficava, na verdade, se você observar no mapa ali bem da Mesopotâmia, era um povo que ficava bem no centro da Mesopotâmia. Então imagina só você, mais ao sul você tinha os Sumérios, que é aquilo que a gente estudou até agora, mas ao norte vocês vão ver que nós tínhamos um povo mais que guerreava, tal, que eram os assírios, e a gente vai ver que nessa parte mais central ali da Mesopotâmia, no meio dela, nós tínhamos principalmente os amoritas, também conhecidos como babilônicos. Por quê? Porque a principal cidade amorita vai ser justamente a Babilônia. Então a gente começa falando um pouquinho sobre essa parte na apostila está da página 26 em diante, para quem depois for ler com atenção, beleza? Então, vamos que vamos. Tem mais uma pergunta aqui no chat, deixa eu só ver. Professor... Bom, não, nenhuma pergunta importante até agora. Vamos lá. Como dito anteriormente, galera, a Mesopotâmia ela foi palco de diferentes conflitos e de diferentes guerras, como eu estava falando para vocês, entre esses diferentes povos, que, portanto, guardavam toda uma diversidade cultural, linguística. Imagina vocês, gente, o que era essa montoeira de gente se encontrando, as pessoas falavam línguas diferentes, tinham hábitos e costumes diferentes, e eles foram ali guerreando e construindo uma civilização ao longo de tempos. Então, é óbvio que nós, agora que estamos estudando coisas do passado, né, algumas coisas foram destruídas, outras foram preservadas, o que permite que a gente possa compreender como funcionava lá atrás. Tá? Então, a Mesopotâmia ela foi palco de diferentes conflitos e também de diferentes guerras. O domínio dos sumérios, que era aquele povo que eu estava falando para vocês, que ficava mais ao sul da Mesopotâmia, ele acabou sendo abalado, ou seja, ele acabou sendo... foi um povo que acabou sendo atacado e perdeu todo o protagonismo, toda a dominação que eles possuíam lá atrás na Mesopotâmia, por volta de mais ou menos 2500 a.C., principalmente quando um outro povo, que eram os acádios, né, que viviam mais ao centro da Mesopotâmia, eles acabaram chegando ali, meteram o pé em tudo, fizeram guerra, dominaram, aquele rolê todo do conflito que vocês já estão ligados como é que funciona. Então, o que aconteceu? Quando os acádios passaram a dominar a maior parte da Mesopotâmia, eles unificaram, ou seja, eles fizeram com que aquelas diferentes cidades, como era Ur, que a gente viu na última aula, as diferentes cidades dos sumérios, elas passassem a pertencer, vamos dizer assim, às mãos de um só imperador. Então, eles fizeram aquilo que nós chamamos de centralização política. O que é isso, professor? Então, o poder que antes era mais ou menos fragmentado, você tinha o rei, mas tinha ali cada um dentro da sua cidade autonomia para poder fazer o comércio e tudo mais, passa cada vez mais a ser dependente da autoridade dessa figura central, que é a figura do imperador. Beleza? Até aqui? Então, ó, o domínio desse povo que foi dominando aí os sumérios dentro da Mesopotâmia, que eram os acádios, ele durou, mas ele não durou durante muito tempo, viu, galera? Ele durou ali mais ou menos de 2500 a.C. até 1900 a.C. Depois disso, né, os amoritas, que é um outro povo também, tá? Conhecido depois como os babilônicos, eles que viviam no deserto da Arábia acabaram fundando um império, tá? Que era localizado na cidade de Babilônia, que atualmente é uma cidade que está ali dentro do Iraque, como daqui a pouco mais à frente nós vamos ver no Google Maps. Então, o que acontece? Percebam que esses diferentes povos foram formando a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, e conforme entravam em contato, guerreavam, mas não só guerreavam, eles iam absorvendo também aspectos da cultura, aspectos da religião, aspectos da linguagem desses outros povos que eles encontravam pelo meio do caminho, beleza? Então, o que acabou acontecendo, né? Depois de tudo isso? Os acádios vieram dominar os sumérios. Durante um tempo ficaram ali por cima da carne seca, vamos dizer assim. Depois os amoritas vieram e dominaram eles. E aí começa justamente um verdadeiro império babilônico, tá?
Então, a Babilônia acabou se transformando no principal centro político e econômico de toda aquela região, graças a um imperador, a uma figura que é um cara que vocês vão ouvir sempre falar muito quando a gente estuda essa parte da história antiga, que era o imperador Hammurabi, tá? Eu até coloquei o ano aí em que o imperador Hammurabi viveu, enfim, quando ele dominou, quando ele teve poder político lá no primeiro Império Babilônico, tudo bem? Esse imperador viveu lá de 1728 a 1686 a.C., e ele foi responsável pela criação de um código, ou seja, de um conjunto de leis muito rígidas, muito duras, viu, pessoal? Que até os dias de hoje, se vocês estiverem ligados e principalmente quem vai para a igreja, tal, é cristão, né, nesse caso, leu a Bíblia, vai na igreja, tal, para os cristãos, tá, gente? Estou falando aqui nesse caso específico, porque leem ali a Bíblia, tal, e conhecem, eles vão perceber o quê? Que eles já ouviram falar do Hammurabi, não por conta do imperador em si, mas por conta de um código que ele criou, que era um conjunto de leis. Eu até mostrei aqui para vocês, ó, como essas leis elas eram feitas naquela época. Elas eram, ó, talhadinhas, ó, esculpidas numa espécie de rocha, de uma pedra. Então aqui tem essa rocha ela é grande, viu, galera? Ela tem uns 2, 3 metros de altura, mais ou menos. Atrás dela é onde ficava esculpida essa lei. E todo mundo que vivia sob o domínio do Império Babilônico tinha que seguir esse código, beleza? Então, mas você fala assim, Bruno, mas o que era exatamente, cara, esse código de Hammurabi? Então, eu vou explicar para vocês de maneira muito rápida. Esse código de Hammurabi, que tinha essas leis muito duras, essas leis muito rígidas, tá, pessoal? Ele tinha ali 281 leis diferentes, todas elas talhadas, escritas nessa rocha. A gente sabe que esse tipo de escrita ela chama cuneiforme, que é quando você vai batendo e ela fica ali gravada, tá? E ela estava gravada ali que era para todo mundo saber, então todo mundo que vivia sob o domínio do império tinha que seguir essas leis. E essas leis elas eram voltadas principalmente para a organização da vida em sociedade daquele povo. Então, você fala assim, Bruno, mas como é que funcionava? Por que essa lei era dura desse jeito, cara? Como é que eu estou sabendo desse negócio até os dias de hoje? Então, olha que interessante. O código ele previa algumas regras de convívio, e quando ele falava em punição para as pessoas que transgrediam, ou seja, que não obedeciam a essas regras, a essas leis, né? Elas eram baseadas no que a gente chama da Lei do Talião. A Lei do Talião era um conjunto de leis que nós tínhamos na antiguidade, que é baseada na lógica de que você vai ter uma punição mais ou menos na medida do delito, ou do crime, ou daquilo que você cometeu. Então, imagina só que coisa maluca e completamente diferente do que é nos dias de hoje, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ser bem exagerado, tá? Porque é essa frase, inclusive, que ficou conhecida depois, posteriormente, por nós, né? Era a famosa lei do talião, regida pelo princípio do olho por olho, dente por dente. Então, vamos supor que alguém foi lá e cometeu um crime e arrancou o olho da outra pessoa. Você sabe qual que era a pena para aquela pessoa que tinha ido lá e arrancado o olho do outro? Não era ir para a cadeia, nem nada disso, como a gente vê e entende que funciona nos dias de hoje, quando alguém comete um crime no nosso país, por exemplo. Naquela época, a pessoa que fazia isso, ela tinha o seu próprio olho arrancado. Porque a ideia qual é que é? A punição, ela era dada na medida, na proporção do crime que a pessoa cometia. Então, imagina só que coisa pesada que era. Era justamente regras muito rígidas, muito duras, para que as pessoas, né, tentassem, da melhor maneira possível, o máximo possível, obedecer, seguir essas leis, beleza? Então, era para botar medo mesmo na galera, viu, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Quanto à brutalidade, de fato, cara, era brutalidade mesmo, entendeu? O negócio era bruto, rústico e sistemático, não era fácil não, viu? E imagina só, tinha uma série de outros princípios, de outras regras. A própria apostila de vocês, tá? Se vocês quiserem depois aprofundar, dar uma olhadinha, na página 26, traz algumas leis do Código de Hammurabi. Eu vou ler uma delas aqui só para vocês verem, né? Então, ó, eles tinham uma regra que era assim, ó. Se alguém enganar a outro, difamando essa pessoa, ou seja, falando mal dessa pessoa, e esse outro não puder provar que essa pessoa falou mal dele, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Imagina só, galera. Você vai lá, você fala mal do seu colega, pô, aquele cara lá, velho, aquele cara é um mala, tal, não sei o quê, tal, né? Ou as meninas falam para outras, assim, os meninos, as meninas vão conversando, falam, nossa, você viu o fulaninho, tal, fez isso, fez aquilo, não fez tarefa, não sei o quê. Quer dizer, se fosse lá na época do Hammurabi, né, do grande imperador Hammurabi, você imagina só, velho, você ia ser punido com a morte, bicho, não é pouca coisa, né? Então, quer dizer,
eram muito duras esses conjuntos de regras e de leis daquela época. Vamos ver, que horrível, tal. O tio, por exemplo, o cara matou alguém, então esse cara seria morto? Exato, Pamela, é isso mesmo. Se o cara tivesse matado alguém, ele seria condenado à morte. Então, quer dizer, é essa lógica que está resumida na frase, né? Olho por olho, dente por dente, tá certo? Mas é óbvio, hoje em dia nós já evoluímos muito, já desenvolvemos muito, a gente sabe que é necessário justamente que a gente tome todos os devidos cuidados, que as leis sejam cumpridas, mas hoje em dia é muito diferente, porque nós temos um outro tipo de sistema de justiça, nós temos uma outra lógica, as pessoas podem se defender também, porque imagina só, né? Como é que você ia provar naquela época? Imagina uma situação. Você ia lá e ia falar assim, ó, não, o fulano falou mal de mim. Mas, cara, como é que você vai conseguir provar que o cara falou mal de você? Não tem como você gravar, não tem smartphone, não tem YouTube, não tinha nada, bicho. Então, como é que você ia conseguir provar? Né? Então, veja, tinha algumas regras, algumas leis que elas eram falhas, elas eram muito relativas e muito brutais, tá bom? Hoje em dia a gente tem como provar, obviamente, se alguém comete um crime, tá? Qual dos países adotou a pena de morte primeiro? Enfim, nessa época, pessoal, o que nós temos aqui que eu quero que vocês destaquem, tá? Realmente, alguém perguntou aí, tem países que acabam adotando até os dias de hoje a pena de morte, e mesmo lá naquela região do Oriente Médio, há países que têm justamente um sistema de punição muito mais forte, muito mais rígido, muito mais brutal, muito mais violento do que boa parte dos países do mundo, tá? Isso tem a ver também com esses laços, com essas ligações mais ancestrais aí, beleza? Mas vamos avançando, senão não dá tempo da gente concluir o conteúdo. O que eu quero que vocês gravem aqui. Esse imperador foi um imperador importante, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais, porque esse Código de Hammurabi foi seguido durante muitos anos e anos, tá bom? Bom, vamos para o próximo slide aqui. Um outro aspecto importante também, ó, até coloquei, ó, mais tretas e mais dominações. Perceberam que é um período marcado por guerras, por conflitos, tá? Então, ó, os assírios, que eram um povo mais ao norte, e os persas, que era um povo onde hoje atualmente é localizado o Irã, até tem aqui a extensão do Império Assírio, que também está na apostila de vocês na página 27, para depois vocês lerem com calma, né, e aprofundarem os seus estudos. Mas olha só o que aconteceu. Toda essa dominação por parte do imperador Hammurabi, né, ela durou um certo tempo. Então, ela não foi eterna, não aconteceu sempre. Ela durou durante um certo tempo até outro povo vir e conquistar ali aquela região. Então, ó, embora o imperador Hammurabi tivesse conseguido vários povos formando um grande império, por volta mais ou menos de 1530 a.C., um outro povo que vivia, esse sim, mais ao norte da Mesopotâmia, e que era um povo da guerra, um povo marcado principalmente por, vamos dizer assim, novas armas de combate. Os caras tinham carros de combate que eram puxados por tração animal, né? Então eles tinham outras técnicas, era um povo mais militar, vamos dizer assim, que eram os assírios. Eles acabaram dominando o Império Babilônico e tomando conta, por sua vez, de boa parte da Mesopotâmia, tá? Então, esses assírios, eles acabaram dominando o Império Babilônico por meio de muita violência em seus ataques. Esse povo era conhecido por sua ação guerreira e também por sua ação militar. E o pior, gente, disso tudo, para aumentar o exército deles, você sabe o que eles faziam? Então, vamos supor, eles chegaram lá numa região, dominaram ela. Aí eles pegavam aquelas pessoas que eles tinham dominado e eles obrigavam elas a passarem a lutar do lado deles para expandir, para aumentar ainda mais o império. E se essas pessoas não topavam lutar ao lado deles, eles literalmente iam lá e matavam elas e castigavam elas, entendeu? Então, quer dizer, era um povo também muito brutal. Só que eles tinham inovações que davam para eles uma relativa superioridade militar naquela época na Mesopotâmia. Eles usavam carro de guerra, armas de ferro, utilizavam muito cavalos, principalmente à frente dos seus exércitos, né? Então, quer dizer, era um povo mais belicoso, ou seja, um povo mais da guerra, uma galera que curtia mais o conflito. Isso eu estou falando dos assírios, que dentro aqui de toda a região da Mesopotâmia, eles estavam localizados mais ao norte. Então, recapitulando, os assírios estão mais ao norte, os sumérios, que foram aqueles primeiros que nós vimos, que é a galera mais intelectual, a galera mais da cultura, né, que construíram os zigurates e tal, era um povo que estava mais ao sul, e essa galera da Babilônia estava entre os dois, entendeu? O pessoal do Império Babilônico estava entre os dois, estava entre os assírios ao norte e entre os sumérios ao sul. Beleza? Até aqui? Deixa eu só ver, porque temos algumas perguntas aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta importante, interessante no chat. Era bem rígido essa forma de poder. É verdade, ela era bem rígida. Esse conteúdo é novo, você só está retomando o que a gente vai ver. Não, esse conteúdo é novo, cara. Isso aqui eu não tinha explicado ainda não. Estamos avançando. As pessoas eram obrigadas ou recebiam tipo de recompensa. Leonardo, não. Nesse caso,
né? Quando os assírios pegavam, chegavam e dominavam tudo, cara, que a treta estava instalada, eles faziam justamente esses povos que foram dominados lutarem ao seu lado. E se eles não topassem lutar ao seu lado, eles literalmente maltratavam, matavam e tudo mais. Então, quer dizer, os assírios eles eram muito violentos, mas qual é a diferença deles em relação aos babilônicos, como a gente estava vendo até agora? Eu acho que vocês conseguem rapidamente perceber isso. Tá? Aqueles, principalmente o Hammurabi, enfim, e todo mundo que formou o Império Babilônico, eles eram mais hábeis do ponto de vista político. Tá? Então, politicamente, eles não eram tão assim da guerra, mas eles herdaram algumas coisas depois dos assírios em termos mais de guerra, melhoraram um pouco suas estratégias e tal, mas eles eram um povo um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, eles eram mais hábeis politicamente para organizar, para gerenciar, para administrar. Tanto é que o que acabou ocorrendo, ó, olha aqui que eu coloquei no segundo ponto para vocês entenderem. Embora os assírios eles tenham conquistado boa parte da extensão territorial, ó, aqui do lado o tamanho do império que eles acabaram formando em toda a Mesopotâmia durante o apogeu deles aí, que vai de 1530 a.C. até por volta mais ou menos de 500, 600 alguma coisa antes de Cristo, né? Então o que acabou acontecendo? Embora os assírios eles tenham conquistado essa vasta extensão territorial, as dificuldades que eles possuíram eram em relação à administração e à própria proteção desses territórios que eles acabaram ampliando, tá? Tanto é que o que aconteceu, por volta de 612 a.C., um outro povo, que eram os caldeus, que estavam também mais ao sul da Mesopotâmia, ou seja, mais aqui para baixo, mais próximo dos sumérios, tá? Eles acabaram o quê? Eles acabaram subindo, recuperando a região da Babilônia, que a essa altura do campeonato já era a principal cidade, já era o principal centro da Mesopotâmia, tá? Então eles recuperaram a Babilônia e eles acabaram fundando, aí sim, agora os caldeus, o que ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico, tá? Tanto é que o rei de maior destaque nesse momento é um rei também conhecido e que aparece até mesmo em narrativas bíblicas e tal, que é o rei Nabucodonosor, tá? O seu governo na Babilônia acabou sendo um governo muito mais de reconstrução e é um momento onde os caras vão avançar muito, galera. Tipo, eles vão construir muita coisa massa, sabe? Os caras vão investir em arquitetura, construção de templos, construção de palácios. Alguns deles, hoje em dia, infelizmente, por conta de vários conflitos, várias guerras e a deterioração do tempo mesmo, alguns deles não sobrou muito pouco, quase nada. O que a gente conhece mais por registros, tá? Mas é bacana porque com o avanço da computação, principalmente, e das escavações, porque imagina, os arqueólogos foram lá, foram pesquisando os vestígios e tal, foram achando, foram encontrando algumas partes desse quebra-cabeça de antigos templos e tal. E aí, com o auxílio da computação gráfica, hoje em dia, como os caras fazem os filmes mesmo e tal, o que eles fizeram? Eles acabaram justamente recompondo, eles acabaram reconstruindo graficamente, tá? Parte desses templos. E vocês vão perceber que um deles, como eu vou falar daqui a pouquinho, que é muito interessante, ele é bem conhecido, tá? Era um zigurate também, que era um templo, mas ele é bem conhecido. Eu já vou chegar nele daqui a pouquinho. Então, quer dizer, esse reinado de Nabucodonosor, aí no Segundo Império da Babilônia, ele ficou conhecido como esse momento de esplendor, tá? De criação de mais palácios, de toda coisa da arquitetura avançando. Deixa eu ver aqui no chat, que tem mais perguntas. As pessoas eram obrigadas ou recebiam recompensa? Não, Leonardo, elas eram obrigadas lá quando eu estava falando da questão da guerra. Professor, o que nós vamos fazer essa live cair? A live não vai cair não, Luiz. Pode ficar absolutamente tranquilo. O plano tá, o tempo está todo programadinho aqui. Fica sossegado. De todos os impérios, esse foi o com mais mortes. Ele foi, sem dúvida, um dos mais brutais, viu, galera? Então, vocês podem observar que falou em brutalidade, falou em treta, nós estamos falando principalmente dos assírios, tá? Não que depois não tenha, porque a história, infelizmente, ela é marcada aí por guerras e conflitos entre os povos, entre as nações. Mas, nesse momento, dentro da história aí da Mesopotâmia, vai ser um momento de conflito. Agora, o que eu quero que vocês tenham a capacidade de imaginar e perceber. Percebam que nós estamos falando de várias civilizações que elas pegam principalmente da parte do norte da África, elas se estendem por boa parte do Oriente Médio, elas vão chegar até o Extremo Oriente, como mais para frente nós vamos ver quando começarmos a falar da civilização indiana, da civilização chinesa, por exemplo. Mas esses povos estão naquele mesmo momento fazendo tudo isso, entendeu? Quer dizer, é o mesmo contexto, é o mesmo momento, esses caras estão criando, estão produzindo, estão inventando do ponto de vista da arquitetura, estão guerreando, tá? É que, obviamente, o mundo era infinitamente diferente ao que é os dias de hoje, né, galera? Não tinha trem, não tinha avião, não tinha comunicação como nós temos hoje. Então, é muito diferente sobre diversos aspectos, beleza? Bom, avançando aqui. Então, quando a gente tem esse momento de dominação dos caldeus, que é o que vai ficar conhecido como o Segundo Império Babilônico, tá?
é onde a Babilônia se torna, de fato, em definitivo, o principal centro comercial e começa a construção desses templos suntuosos, de toda essa arquitetura de palácios e tudo mais, beleza? O que acaba acontecendo? Então, esse é um reinado marcado aí por um grande desenvolvimento por parte de Nabucodonosor, e depois, após a sua morte, em 539 a.C., outro povo vai ser o que vai conquistar a Babilônia. Olha como a Babilônia é um centro de disputa. Você fala, mas por que, professor, era um centro de disputa? Se às vezes algum desses povos vinham de lugares tão longe assim. É porque era ali que estava concentrada boa parte da atividade econômica, da coisa financeira, da onde girava a grana, de onde as coisas aconteciam naquela época, né, galera? Então, por isso que eles queriam dominar aquela região, porque era muito estratégica do ponto de vista político, militar, econômico e tudo mais, tá? Então, o que acabou acontecendo? Após essa morte de Nabucodonosor em 539 a.C., um outro povo também que compõe toda essa civilização mesopotâmica, que a gente viu que a principal marca é a diversidade de povos, culturas, religiões, tá? Um outro povo que vai dominar a cidade e que toma para si o império eram os persas, tá? Os persas, pessoal, um pouco mais para frente, a gente vai justamente falar sobre eles, tá bom? Eu tô vendo que tem gente que tá levantando a mãozinha, gente. Pode mandar a pergunta pelo chat, que eu tô abrindo o chat aqui e respondendo. Professor, nessa época, qual era o recurso e maior valor? Luiz, nesse caso aqui, o maior valor estava justamente na comercialização de produtos, né, cara? Então, o que acontece? Você tem ali, obviamente, os metais, que já eram em larga medida valorizados, o ouro, tudo mais, né? Você tem, principalmente, as especiarias, enfim, que também eram muito valorizadas nas negociações econômicas e tal, tá bom? Então, você tinha uma série de produtos ali que eram valorizados. Bem, vamos lá. Vamos continuando aqui, avançando. Mais um pouquinho a gente já vai encerrar aqui, tá bom? Porque já são 11h05, o tempo voa, galera. Quando a gente está na live, a coisa vai numa velocidade gigantesca, tá? Quem eventualmente acabar perdendo, depois entra lá, como eu falei, depois do almoço, que já estará lá a live, tá bom? Já estará lá a live para vocês acompanharem. Bem, uma última parte importante quando nós estamos falando da Mesopotâmia, tá? É sobre a religião e a cultura. Como vocês perceberam, como nós estamos falando de diferentes tipos de povos, a Mesopotâmia tinha, portanto, como principal característica religiosa as religiões politeístas, ou seja, eles acreditavam, esses povos, em vários e diferentes deuses. Portanto, eles tinham, inclusive, diferentes divindades que representavam, sobretudo, as forças da natureza à época, tá? Então, por exemplo, a gente viu que um dos povos mais cultos que compunham aí a Mesopotâmia, dentre os assírios, os sumérios e tudo mais, eram os sumérios. Então, os sumérios eram um dos povos mais cultos e eles adoravam alguns deuses, não só eles, como eles foram estendendo essa religiosidade para outros lugares também da Mesopotâmia, que era, por exemplo, o deus Anu, que era o deus do céu, o deus Enlil, que era o deus da atmosfera, e o Enkieka, que era o deus da água, tá? Esses deuses e toda essa religiosidade foi sendo incorporada tanto pelos assírios, quanto principalmente também pelos povos babilônicos. E com o passar do tempo, se estendeu para toda a Mesopotâmia, como, por exemplo, o deus Marduk, que era considerado pelos babilônicos o seu grande protetor. Tanto é que os templos, os zigurates, olha só que coisa interessante. Eu mostrei na aula anterior os zigurates, como é que funcionava, eu trouxe até foto do templo, né, que eram templos religiosos. Tanto é que os zigurates, eles eram relativamente altos, por quê? Porque no topo deles, pessoal, a ideia era de que eles pudessem ser altos, porque justamente ali mais próximo do topo é onde estariam, onde voltariam um dia esses deuses, tá certo? Então, olha só que interessante, em relação à morte, na compreensão principalmente dos babilônicos, que dominaram boa parte aí do período da Mesopotâmia que nós estamos estudando, tá? O ser humano era chamado de volta para baixo da terra. Veja que essa é uma concepção que vai ser dada depois também, não só por eles, mas por outros povos, como vai ser o caso dos hebreus. Olha só que interessante, por isso que as pessoas, inclusive, quando são enterradas, você cava um buraco e enterra elas embaixo da terra. Tem uma certa ligação com isso também, certo? Quando as pessoas morrem. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Professor, a live vai acabar às 11h15, tá? 11h15 a nossa live encerra, pessoal. Mais um pouquinho, já quase 11h10, já estamos encerrando. Os templos religiosos eram muitos na Mesopotâmia, como eu estou mostrando para vocês, com destaque para os zigurates, novamente. Quem não lembrar o que é zigurate, volta na nossa live da semana anterior, como estudamos anteriormente. Segundo a crença, quando os deuses desciam, portanto, do céu, eles ficavam na parte mais alta dessas construções. Agora, tem uma historinha aqui que é legal, tem uma curiosidade para vocês que é legal, tá? Principalmente eu falei aí quem tem o hábito às vezes de ir na igreja, tal, que lê a Bíblia, que é cristão, talvez tenha um pouco mais de proximidade, ou mesmo quem já leu a Bíblia já ouviu falar sobre isso.
mas vocês já devem ter ouvido falar a respeito da Torre de Babel, né? Então, o que acontece? A Torre de Babel, depois de muitos anos, depois de muitas escavações, depois de muita pesquisa, ficou comprovado, e essa é a teoria mais aceita até hoje, tá? De que, na verdade, ela era um zigurate. E, embora ela fosse representada nessa maneira aqui, como eu estou mostrando na primeira imagem, uma imagem mais, vamos dizer assim, formato de cilindro, né? E vamos lembrar que a Torre de Babel, ela era extremamente alta e reza a lenda justamente que ela era muito alta, porque a ideia era que ela pudesse chegar, né, no topo do céu, enfim, o mais alto possível. Mas a gente sabe que na prática ela tinha algo em torno de 90 metros de altura, o que não era pouca coisa para a época, tá certo? E que posteriormente ela aparece nas histórias que são narradas principalmente por um outro povo, que são os hebreus, tá? Tanto é que a Torre de Babel ela fica situada numa cidade que atualmente pertence ao país do Iraque, mas na prática ela não era arredondada assim, tá bom? A gente vai ver ao longo da história que algumas dessas representações têm a ver com a cultura do povo à época que as representou. E essas representações aqui, elas lembram muito mais representações e construções da arquitetura romana, que é bem mais para frente na história, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ao que tudo indica, provavelmente, essa Torre de Babel, né, que era esse zigurate, que era esse templo religioso, ele tinha um formato mais retangular mesmo, enfim, sobrepondo camadas umas em cima das outras. Beleza? Antes, depois de fechar, a atividade, como eu falei para vocês dessa semana, ela estará basicamente disponível na plataforma, tá certo? Mas antes da gente fechar aqui, eu quero mostrar uma coisa bacana, uma coisa interessante para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui abrir, né? Eu vou tentar... Aqui, legal. Olha só que interessante. Se você vai no Google Maps e digita Torre de Babel, Iraque, ele mostra para você exatamente a localização. Então, vamos aqui apenas localizar no mapa mundo, tá? Aqui tem a África. Quando a gente está falando do Egito, ó, e de toda a civilização egípcia, nós estamos falando dessa parte aqui, ó, que é onde está o rio Nilo, tudo bem? E quando a gente está falando basicamente na civilização mesopotâmica, ó, a gente precisa prestar atenção e observar bem aqui, ó, onde está a Torre de Babel, mas nós estamos falando de toda essa região aqui, tá bom, pessoal? Porque é principalmente onde passa o rio Tigres e o rio Eufrates, tá joia? Então, olha só que interessante, a Torre de Babel, ela está localizada aí principalmente no Iraque, tá? Se você, de repente, clicar aqui, depois nas imagens, você consegue mais ou menos ver como que era a construção da cidade, como que era a arquitetura, por meio dessa reconstrução gráfica que eu disse para vocês. Olha o tamanho do negócio, vocês veem como era suntuoso na época. E essas são algumas das representações mais atuais que fizeram. Como eu disse, alguns acreditam que ela tinha esse formato mais arredondado, mas a gente sabe que pelo padrão, ó, observe, de construção na época, a tendência é que ela fosse, de fato, mais quadradinha, tá bom? Mas aí, ó, só para vocês verem como é que é, aqui a parte dos jardins da Babilônia, enfim, tem uma série de aspectos curiosos. E aqui algumas das ruínas do que seria esse zigurate, do que seria aí a Torre de Babel. Beleza? Eu vou fazer agora, eu vou parar o nosso compartilhamento. Eu já destravei os microfones de vocês. Vocês, portanto, podem liberar, podem falar. Se tiver perguntas e questionamentos, pode fazer. E ô, meus amigos. Ô, professor, Quem quer falar? depois eu vou rever a aula que eu fiquei praticamente ela toda saindo, por causa que eu tô espirrando muito. Certo, depois você assiste a aula com tranquilidade, hein? Pessoal, ficou alguma dúvida antes da gente fechar tudo aqui? Não! Ficou alguma dúvida ou tá tranquilo? Não. Ó que bacana. Só falar uma coisa para vocês. Quem depois ficar com dúvida, pessoal, assiste novamente a videoaula, vejam os slides, leiam o conteúdo da apostila, se dediquem aos estudos, tá bom? E quem tiver dúvida, escreve para mim ou no formulário lá, que vocês têm que entregar a tarefa semanalmente, ou pode escrever pelo chat da plataforma, que de segunda e terça-feira, no meu horário de aula, eu estou lá disponível para conversar com vocês, belezeira ou não? Beleza. E também, se tiver dúvida nas tarefas, vai me escrevendo, porque eu estou vendo o que vocês escrevem nos formulários. E essas dúvidas eu estou tentando resolver nas correções que eu estou fazendo e estou incorporando nas aulas, tá bom? Tá bom. Então, ó, na aula de hoje... Fala, Isabela. Tchau. Tchau. Sensacional. Tá muito bonitinho assim, olha Chiquinha. Muito legal. Gente, ó, eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que esteja rolando bem aí. Estão conseguindo estudar? Tá caminhando bem?
E essa aí, Sim, Du? eu estou morrendo de saudade de você e das suas aulas. Quem Professor, tá eu quero falando? Quem tá chegar... falando? A Júlia. A Júlia. Ô, Júlia. Eu também tô morrendo de saudade de vocês, viu? Também tô morrendo de saudade da gente Professor, eu fazer quero uma aula. voltar logo para as aulas. Eu não aguento mais, é horrível fazer aula online. Você tem que tirar foto. Eu não Professor, sei tirar foto. professor. Quem tá falando? Quem tá falando Professor, agora? você que é um professor que tá sempre ligado na escola, você sabe que dia que vai voltar? Então, cara, por enquanto a gente não tem informação porque não depende da gente, né? Depende muito mais de decisão dos nossos governantes, né? Ao que tudo indica por enquanto, parece que lá para agosto, meados de agosto, a coisa começa a retomar. Mas vamos ver, vamos acompanhar. Eba! Sei que quem é a culpa das aulas não tá voltando. Até lá, prestem atenção, até lá, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos ver videoaula, vamos tirar dúvida, vamos interagir, manda mensagem para Meu certo ou Deus. não? Olha, Fazendo outras lives também para vocês poderem interagir, belezeira? Mano, para de falar. Ô, Léo, para! Aqui uma mensagem para as pessoas desse Brasil aqui no meu nome. Aqui, ó. Ai, meu Deus, só figura. Só o Fábio Bom, vai é pegar isso então, referência. pessoal. Eu vou ficando por aqui, porque daqui a Muito pouco nós travado o precisamos encerrar para poder fecharmos às 11h15. Deixa um abraço apertado, grande para você, No Discord, como sempre, Fábio. certo? E vamos. Um abraço para o Fábio. Eu vou falar agora rapidamente que eu estou vendo aqui na tela ainda. Então, um abraço para o Fábio, abraço para a Bruna, abraço para o Rafa, abraço para o Lorenzo, abraço para o... Deixa eu ver quem mais que está aparecendo aqui. Vamos lá. Para a Paulinha, que está aqui também com a gente. Valeu, Paulinha. Juan, o Leonardo fez perguntas legais. Nicole, tchau, tchau, querida. Uma boa semana para você. Façam as atividades. Miguel, Molaro, Thales, a Yasmin, Isadora. Pô, tudo aí, gente. É assim que eu gosto. Tá certo? Eu tô falando menos eu. Então, Gui, tamo junto, somos dois. Você também, Gui, apareceu aqui, velho. Que eu não tá... É que você mudou o fundo aí, ficou esquisito, velho. Então agora que eu consigo ver direito. Fala, Aqui. tio. Eu, Falou? professor. Você também, coisa linda da minha vida. Kira, eu sou a justiça. Ah, é cada coisa, viu? É cada coisa. É uma Bom, referência. galera. É uma Bom. referência. Assiste Death Note que você vai entender. Certo. Não, eu já vi o desenho, Anime, Ó. professor, por favor. Cultura. Anime. Tá bom. Tá certo. Desenho, Luiz. Bom, Miguel também tá aparecendo. Miguel, saudade de você, queridão. Forte abraço para você, viu? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Abração, acessem a plataforma, as atividades já estão lá, a live vai ser carregada no período da tarde, beleza? Vamos que vamos nessa. Uma boa terça para todos vocês. Beijos. Fui. Beijo, tio. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Tchau.